Senhor, queridos, quem está feliz, diga aleluia. Bom é estarmos juntos uma vez mais, glorificando e adorando ao nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta bendita oportunidade, de poder estar cooperando com a minha igreja, que eu amo tanto. Abertura tão abençoada dos nossos pastores, cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, E para mim é uma alegria poder estar aqui cooperando com o Ministério de Famílias, com os nossos PHDs, PHDs, Deus seja louvado pela vida de Agno Leandro, da Andréia. Deus possa estar continuamente os abençoando. Toda essa equipe tão linda, tão abençoada, os nossos pastores, com muita alegria, tem nos dado sempre essa oportunidade. Para não fugir da tradição, eu sou Anderson, bem casado com a Alessandra. Para não fugir da regra, gente? Vocês viram que Jesus lá em casa não teve jeito. Falou assim: se você pensar algum dia falar alto lá, você vai ficar na prova, porque eu vou colocar uma mulher desse tamanho do seu lado. Tá vendo, Deus seja louvado, Cadê a Ana Luísa? Eu venho, Deus abençoe. Tá linda, hein? Deus abençoe. Cresceu, Lulu está crescendo, tá uma bênção, Essa é a nossa amada família, que o Senhor tem nos concedido, e estamos aí juntos para o que der e vier, meus anjos, Deus abençoe. Lá em casa não tem como discutir. Lá em casa eu tomei de goleada, Lá em casa são 3 contra 1, então não tem jeito para mim, Só Deus, Só levo de goleada. Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para as famílias nessa manhã? Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia em um dos livros mais enigmáticos e difíceis de encontrar, Gênesis. Vou até esperar por um pouquinho de tempo até você encontrar. Gênesis capítulo 35. Horas? O senhor me falou até que horas? Porque agora são 10 horas. 10h40, acertei, então acertei. Faz um fundo mais lindo, aquele mais. Não são todo, não faz nada. Não, pode fazer um solo, vai levantando, fica à vontade, deixa eu ver vocês. Gênesis capítulo 35, você encontrou? Diga aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: eis que Deus falou com Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel tu vai erguer um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou a sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e partamos e subamos a Betel, a casa de Deus, e ali farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que eu fiz. Quem pode dizer aleluia? Amém. Queridos, a proposta de Deus para nós essa manhã é falarmos um pouco acerca de uma vida familiar espiritualmente saudável. Uma vida familiar espiritualmente saudável. Perceba que nós estamos vivendo um período da pós-modernidade. E quando nós falamos em pós-modernidade, nós estamos falando em desafios e oportunidades. Quando nós falamos em desafios e oportunidades, existe uma palavra que está, na verdade, em grande ênfase nos nossos dias, que é a palavra crise.
E aí, quando nós falamos em crise, a palavra crise, ela tem dois significados básicos. O primeiro significado, que a palavra crise quer dizer buraco. E o segundo significado da palavra crise é oportunidade. Então percebam, nós estamos falando em uma palavra, e na verdade cada um, de acordo com a sua reação, vai aplicar a palavra crise na sua vida, de acordo com esses dois ângulos. Para muita gente, a palavra crise é buraco, mas para outros é oportunidade. E aí, quando falamos em crise, não existe, na verdade, um instrumento que tem sido tão usado para tentar atacar as famílias, a não ser quando olhamos para Brasília, para as praças dos três poderes. Percebemos, queridos, que não somente em Brasília, mas as instituições internacionais, como a ONU, a OMS e outras mais, têm feito de tudo para destruir isso que nós chamamos de célula máter da sociedade, que é a família. E aí, nesta manhã, o Espírito do Senhor, ainda de madrugada, conversando com o Espírito Santo, ele trouxe algumas coisas ao meu coração e me trouxe para o livro de Gênesis capítulo 35, para falarmos acerca do patriarca Jacó. Todos os senhores hão de conver comigo que o livro de Gênesis, depois da criação, ele é baseado em 4 personagens. Em Abraão, que é o nosso pai da fé; de Isaac, que foi aquele que restaurou os poços; José, que é conhecido como aquele que sonhou os sonhos de Deus; e Jacó, que foi aquele homem que teve um encontro com Deus. Depois, se você quiser ler na sua casa, a partir de Gênesis capítulo 32, você vai encontrar um homem que caminha retornando, porque ele segue um caminho sem se preocupar em consertar o que estava diante do seu caminho. E quando ele chega lá na frente, há um nó na sua caminhada, e ele entende que não tem como ele avançar se ele não voltar pelo mesmo caminho que ele foi, consertando tudo aquilo que ele havia feito. E aí, quando nós chegamos no capítulo 35, nós encontramos Jacó vivendo o trio mais importante da sua vida. Eu vejo Jacó aqui juntando Deus, ele e a família. Ele junta e forma uma trinca que vai estabelecer um novo princípio, um novo norte para a sua caminhada. Porque até antes do capítulo 35, Jacó estava tentando alcançar alguma coisa sozinho. Primeiro, sem Deus e sem família. Só que ele percebe que ele foi até um certo ponto, e chegando em certo ponto ele entendeu: não tem como eu ir se eu não voltar pelo mesmo caminho, consertando tudo isso e estabelecendo que eu não venço individualmente. Eu só vou vencer se eu me unir a Deus e a minha família. E aí Jacó volta ao seu caminho. E aí, quando ele volta, a partir de Gênesis 32, no 33, ele entra no Val de Jaboque, tem um encontro pessoal e poderoso com Deus, que nós não vamos entrar em detalhes aqui. A Bíblia diz que quando ele sai desse vale, ninguém o conhece, porque ele sai diferente, e uma das marcas da diferença dele foi a sua caminhada, porque agora Jacó está andando um pouco mancando, porque quando ele teve o encontro com Deus, Deus deixou nele uma marca, e essa marca o seguiu por toda a sua vida, porque é sempre assim: quando você se encontra com Deus, Ele imprime uma marca dele em você, e essa marca te torna diferente. E olha o que é lindo, o texto diz que quando ele sai do Val de Jaboque,
indo em direção à sua família, as primeiras pessoas que sentiram a diferença na vida dele foi a sua família. O texto diz assim: e tendo ele passado a noite inteira em luta com o anjo, sai Jacó do val. E quando ele sai do val em direção à sua família, a Bíblia diz assim: começaram a razoar, começaram a questionar entre si, perguntando: quem é esse que está vindo lá? Quem é ele? É Jacó? Não, não é ele. Parece ele? Não, não é ele. Por quê? Porque o texto é claro em dizer: o seu caminhar agora é diferente. Eu libero essa palavra para a sua vida. Depois de um encontro com Deus, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. Depois do seu encontro com Deus, as primeiras pessoas que precisam ver algo diferente na sua vida é a sua família. Olha para o pastor. Não adianta você querer mostrar a diferença para todo mundo sem mostrar a diferença na sua base. Os primeiros que viram que Jacó estava diferente foi o que estavam na sua casa. A partir daí então, Jacó estabelece essa trinca de sucesso na vida dele: Deus, eu e família. Ele enxerga que Deus tem que estar no controle, eu tenho que estar transformado para eu transformar a minha família. Vou repetir. Ele entende que se eu estiver ligado em Deus, eu serei transformado, e sendo eu transformado, eu vou transformar a minha família. Então a trinca do sucesso é Deus, você e a sua família. E a família, nesses tempos de mudança, tem sofrido diversos ataques. Ataques esses que têm mexido com a história da família. Temos percebido que há um desejo nas instituições, tanto as organizações mundiais, uma intenção muito grande de se criar uma aldeia global. E qual é a visão da aldeia global? Primeiro, é descontextualizando a família, é quebrando os valores e os princípios, é disseminando ou esquecendo a moral e dando lugar às manipulações, é levantar facilitadores para espalhar essa visão. Só que eu percebo que quando Jacó tem um encontro com Deus, ele é marcado por Deus. E quando alguém é marcado com Deus, ele não é influenciado pelas forças que estão em sua volta. Deus separou esta semana da família para liberar essa palavra sobre você. Apesar dos ataques, se você estiver marcado com Deus, se você estiver tendo um encontro com Deus, nada vai influenciar a sua família. Agora ouçam. Há uma influência estabilizada, mas Jacó determina: eu tive um encontro com Deus, e depois desse encontro eu não vou permitir que nada influencie a minha família. Receba essa palavra. O que vai tornar você imbatível diante das influências contra a sua família é você ter um encontro com Deus. Agora olhe para cá. Mas para ter esse encontro com Deus, vai ser preciso você passar no val de Jaboque. E deixa eu lhe explicar um princípio para mim entrar no texto. O val de Jaboque era um lugar abaixo do nível
normal do solo. Sabe por quê? Porque quando Jacó está lá no val, ninguém está vendo ele brigar. Val não é feito para ninguém te ajudar. Val é feito para você aprender a ter intimidade com Deus. Porque as pessoas só conseguem ver Jacó depois que ele sai do val. Quando ele entra, ninguém vê. Só vê quando ele sai. Deus está dizendo que para ele te marcar, para você ter um encontro com ele, e para você se tornar um muro forte diante das influências contra a sua família, você vai ter que passar pelo val de Jaboque. E Deus manda te dizer: você vai estar em guerra, você vai estar em luta, você vai estar em batalha, mas você vai sair desse val marcado para fazer a diferença na sua família. Existe uma mentalidade de aldeia global. O que é isso? Nós temos que desmistificar, temos que destruir esta ideia de família, esta ideia de monogamia, esta ideia de fazer sexo antes do casamento. Isso está totalmente fora de contexto. Nós temos que destruir esses pilares para que possamos implantar uma ideia de aldeia global. E aí, quando nós falamos em mentalidade pós-moderna, nós falamos do hedonismo. Hedonismo fala do prazer acima de tudo. Independente das minhas circunstâncias, o que vale é o prazer. Nós falamos também de consumismo, o gastar acima de tudo. Vivemos num período em que as pessoas querem gastar mais do que podem colocar a mão, querem calçar um sapato aonde não pode alcançar e querem colocar a mão aonde não pode alcançar, e depois Deus se torna culpado da incompetência administrativa que nós temos. Aprenda: todos os bens que o Senhor está te dando, Ele dá a você, mas você precisa ter sabedoria para administrar aquilo que Deus está te dando. Ei, e Jesus nos ensinou isso. Sabe quando? Na multiplicação dos pães. A Bíblia diz que sobra 12 cestos cheios na primeira, e na segunda sobra 7. E sabe qual é a pergunta nas duas? O que vamos fazer com o que sobrou, Senhor? Jogaremos fora? O Senhor disse: não, guardai. Olha o princípio da administração. Sobrou, guardai. Porque para muitos deles, sabe aqueles que estão na visão deles? Sobrou, vamos jogar fora. O Senhor falou: sobrou, guardai. Então, a mentalidade pós-moderna, primeiro, vem com o hedonismo, prazer acima de tudo. Segundo, com o consumismo, gastar acima de tudo. Terceiro, vem com o relativismo. A verdade e a moral são relativas. O que é o relativismo? É relativar tudo. Essa verdade é relativa. Olha, você tem que ter moral. É relativo. Olha, você tem que respeitar a esposa do outro. Isso é relativo. Você tem que respeitar os seus filhos. Você tem que obedecer os seus pais. Isso aí depende. Isso é a mentalidade da mente pós-moderna. Relativismo. A verdade e a moral são relativas. Quarto, pluralismo. Tolerância a qualquer custo. Tolerar o pecado, tolerar a incompetência, a mentira, a profanação. Vamos tolerar. Secularismo, rejeição da religião e da atuação da igreja na sociedade. Há um espírito de secularismo que está tentando fazer com que a igreja não esteja inserida na sociedade, e o diabo tem colocado isso na mente de muita gente, mostrando para quê? Não, a igreja não deve estar envolvida, a igreja não deve estar inserida. Aprenda uma coisa: a igreja foi criada para influenciar o mundo. A
A igreja não pode se apequenar, a igreja não pode se diminuir. A igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é o reino dos sacerdotes, a igreja é o lugar santo, a igreja é o lugar da manifestação da glória de Deus. E sabe o que me entristece? É que o secularismo tem estado na mente de muitos cristãos na igreja. Sabe por que as igrejas hoje sofrem? Porque lá atrás o relativismo entrou na igreja. Sabe como? Não, esse negócio de lugar grande não é pra gente, pode ser um lugar pequenininho. Programa de televisão é coisa de Satanás. O rádio também não. Gente, vamos publicar o culto. Não, esse negócio de internet não é de Deus. Irmão, vamos vestir uma roupa. Não, o crente tem que andar humilde. Sabe o que foi isso? Relativismo. Hoje, para se fazer um programa na televisão, sabe o que o diabo fala? Me dá 1 milhão para você fazer um programa de 1 hora. Hoje, irmão, nós queremos alugar um lugar, espaço maior. Sabe o que o filho do diabo diz? Me paga 6, me paga 10 e você aluga o ponto. Sabe por quê? Porque o relativismo entrou lá atrás e foi trago uma mentalidade de castidade para a igreja. Aprendam uma coisa, o Deus que você serve, ele é tão grande, que acima dele só a coroa dele, os pés dele estão na terra, Alabachuri, o seu trono está nos céus. A igreja precisa estar inserida na sociedade, e eu profetizo que o meu Deus vai levantar uma geração, e essa geração vai morar na Praça dos Três Poderes. Essa geração vai receber a chave da cidade. Essa geração vai tomar conta de delegacia, porque serão delegados, serão marinheiros, serão generais, serão majores, serão empresários, serão pastores, serão pessoas grandes. Nós não vamos deixar mais o secularismo roubar de nós aquilo que Deus quer nos dar. Tem um pleito político, fica todo mundo: eu não voto em crente, voto no ímpio. Sabe o que aconteceu no ano de 2000? Quase acabaram com a nossa liberdade. Sabe o que eles queriam fazer? A igreja vai virar associação. Então tudo que a igreja fizer vai ter que falar com a gente. Sabe o que aconteceu? Havia lá alguns líderes, estou falando alguns: senador Magno Malta, pastor Idecaso Takayama, lá estava pastor Marco Feliciano, lá estavam outros pastores, padres também, que se levantaram e disseram: não, a igreja é a igreja e a sociedade é a sociedade. Eles brigaram, eles passaram mais de 30 dias lá no Congresso brigando e dizendo: igreja ore, igreja clama, porque estão tentando infiltrar na igreja. Sabe o que aconteceu depois de 30 dias de guerra? Os homens lá inseridos, o Senhor deu vitória para a igreja, e foi decretado e assinado por um presidente simplesmente comunista, por um presidente de esquerda, dizendo: eu decreto, fazendo uso das minhas atribuições, que igreja continua sendo igreja e Estado continua sendo Estado. Agora olha isso aqui que eu vou te dizer. Você já pensou se eles não estivessem lá? Já pensou se eles não estivessem lá, tivesse aquela cabeça de secularismo antigo? Não, isso aí não é pra gente não. Aprenda uma coisa: o Deus que você serve, ele é tão grande que ele diz algo para Isaías, fala: Isaías, eu quero que você escreva algo para ficar marcado nos anais sagrados. O que é? Se vocês quiserem, se vocês acreditarem e quiserem, vocês comerão o melhor desta terra. Porém, todavia, entretanto, não obstante, se vocês não quiserem, a espada estará sobre vocês.
Há um Deus que está lá no céu dizendo assim: se vocês quiserem, eu tenho o melhor para dar a vocês. Se vocês quiserem, eu quero colocar vocês em pontos estratégicos nesse país. Se vocês quiserem, a faculdade de Harvard vai receber os maiores inteligentes que estão na minha casa. Se vocês quiserem, eu vou mandar vocês lá para a Suíça para discutirem ciência. Deus vai levantar uma geração cientista, uma geração poderosa, e essa geração vai transformar o seu tempo e a sua geração. Se você crê nisso, levante a sua mão e diga uma palavra de adoração ao nosso Deus. Vamos seguir aqui. Pragmatismo. Os fins justificam os meios, independente de qual forma que for, o importante é o fim. Já percebeu que as pessoas ultrapassam a moral, ultrapassam o princípio, ultrapassam a ética, a postura, a hierarquia? O que interessa é o que eu vou receber, não interessa o que eu vou fazer. Quer ver outra coisa? Liberalismo. O que é liberalismo? Não há limites, aqui é proibido proibir, sem limites. Não é a palavra de ordem no mundo? Ei, não se reprima, não se reprima. Lembra a evolução que teve a música durante as décadas, no período de 10 e 10 anos? Na década de 80 começou, na década de 90 começou. Não se reprima, não se reprima. Libera geral. No ano de 2000, abre a sua mente. Sabe o que é isso? Pragmatismo. Os fins justificam os meios, independente do que eu venha fazer. O que importa é eu receber o que tenho que receber. Guarde uma coisa: um cristão nunca pode ver sobre o pragmatismo. O cristão não precisa furar a fila, forçar a porta, não precisa vender a sua alma para o diabo, não precisa fazer contato com ninguém. Tem gente que para levar o sustento para a sua família, ele vende a alma para o diabo. Não! Quem serve a Deus tem um Deus que está no controle de tudo, e se você confiar nele, tudo ele fará por você. Você não precisa viver debaixo de um pragmatismo. E por último, antropocentrismo. O que é isso? O homem no centro de tudo. Sabe o que é que Paulo falou quando chegou no Areópago de Atenas? Eu passando aqui percebi que vocês são muito espirituosos, e eu vi muitos altares aqui: Hércules, Diana, Artemis, Júpiter. Mas eu vi um altar aqui que me chamou a atenção: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu conheço. E digo para vocês: Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou todos os seres viventes, Ele criou todos os seres aquáticos. E eu posso declarar e afirmar que por Ele vivemos, nos movemos, respiramos, andamos e realizamos tudo, porque todas as coisas são para Ele, por Ele e a Ele seja a glória para todos sempre. Uma certa feita de um homem que dizia assim: enquanto eu declarava que tudo que tinha era eu que tinha feito, que era meu, nada andou. Teve um dia que eu declarei: Senhor, a partir de hoje nós seremos sócios. As coisas começaram a andar, mas as coisas na minha vida só foram crescentes, só foram abundantes quando eu declarei: Senhor, o Senhor é dono de tudo e eu apenas sou um mordomo. Eu li esse livro há um tempo atrás, Garrett Hardin, que ele diz como influenciar pessoas, e ele fala acerca de negócios. Ele diz que a evolução, o crescimento dele foi quando ele disse: a partir de hoje eu sou apenas um mordomo, o meu Deus é dono de tudo. E ele diz que Deus o fez crescer. Então, quando nós falamos sobre hedonismo, consumismo, relativismo, pluralismo, secularismo, pragmatismo, liberalismo e antropocentrismo, nós falamos da mentalidade pós-moderna implantada nesta sociedade, nesse sistema de governo.
E aí a família está no meio desse sistema. Aí começamos a perceber que há uma crise familiar, há um desajuste familiar, há uma difusão no meio da família. E aí começa a gerar três conflitos. O primeiro conflito é solução versus manipulação. Há uma crise instalada na família onde, ao invés de procurarmos soluções, preferimos dar jeitinhos, criarmos manipulação, maquiar um problema que a gente não consegue resolver. Essa é a mentalidade pós-moderna. Não, deixa para amanhã, deixa para depois. Aí fica maquiando aquilo até aquilo explodir e destruir a família. Aprenda uma coisa: Deus não te chamou para manipular nada. Deus chamou você para resolver problemas. Pastor, mas será que eu tenho capacidade? Se o Senhor te deu este filho, é porque Ele lá no céu disse: você vai ter capacidade para educar este filho. Me peça graça, me peça sabedoria, e eu vou te ajudar. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo aqui em casa. Eu estou com vontade de mandar este homem embora. Se o Senhor te deu ele, o Senhor te dará graça para você influenciar a vida dele e transformá-lo pelo poder de Deus. O que eu estou dizendo é que existem conflitos, e os três conflitos são solução versus manipulação. Segundo, fidelidade versus infidelidade. O seio familiar passa por essas dúvidas. A explosão das redes sociais está tirando a fidelidade de muitos casais. Não se esqueça, estamos na graça. Na lei tinha que haver um ato consumado com testemunhas. Na graça é diferente. Como assim, pastor? Se você olhar e desejar, no seu coração você já pecou. Para alguns que dizem que a graça é mais fácil do que a lei. Na lei tinha que haver o ato e tinha que haver testemunhas. Na graça não. Eu te digo, diz o Senhor, eu te digo, a expressão eu te digo que Jesus está dizendo nos Evangelhos, Evangelho de capítulo 5 até o capítulo 8, até o capítulo 7, quando ele diz, eu te digo, eu torno a te dizer, ou eu a reafirmo, que aquele que olhar para uma mulher e em seu coração desejá-la, já cometeu adultério contra ela. E aí vivemos uma crise familiar onde a infidelidade tem surgido de grau e grande tamanho. As redes sociais estão destruindo fidelidade de casamentos. O sujeito tem celular e a senha do celular é escondida. Não, porque o meu celular é meu, é individual. Então